Olá pessoal, estamos chegando para mais um momento de encontro, de culto. Que Deus abençoe para nós esse momento de celebração, esse momento de aproximação com o nosso Deus e Pai, de arrependimento, confissão, recebimento do perdão e aí também oportunidade de nós focarmos nossa atenção na Palavra de Deus, que hoje traz para nós uma proposta de refletirmos sobre desprendimento e fé. Nos textos aí abordados por Salomão, também na pregação de Jesus Cristo, nós vamos ver que há uma chamada especial para aquela ideia de buscarmos a Deus em primeiro lugar, para darmos valor às coisas que realmente têm valor e podemos ter uma confiança maior em Deus também quanto às nossas necessidades materiais. Esse é o tema, a temática do culto de hoje, desprendimento e fé. Deus abençoe para todos nós nesse momento, sejamos bem-vindos aí ao encontro. Convido vocês a buscarmos diante de Deus o nosso perdão de todos os nossos pecados, confessando nossos pecados diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te buscamos neste momento, buscando em Ti o perdão de todos os nossos pecados. Sabemos que não merecemos o perdão, mas também sabemos que amorosamente Tu vens a nós, através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, trazendo para todos nós o perdão quando estamos arrependidos. Pedimos que desperte o verdadeiro arrependimento dentro de cada um de nós e a disposição para revermos as nossas ações e atitudes, iluminados pela Tua Palavra, atraídos pelo Teu convite e confiantes no Teu amor. Concede-nos esta graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina-nos também a repartirmos esse perdão que de Ti recebemos e também que possamos ouvir o Teu Espírito Santo que nos conduz, os pensamentos, as palavras e as atitudes, para que nossa vida seja uma vida exemplar diante do mundo em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, se você confia no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se você tem o desejo de corrigir a sua vida com o auxílio do Espírito Santo, eu anuncio a você o perdão de todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós passamos agora a primeira leitura do dia de hoje, que é do livro de Salmos, do capítulo número 100. No Salmo 100, então, nós temos um convite a louvar a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, que diz assim: Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém.
Leitura do Antigo Testamento. Para este momento nós ouvimos a palavra de Salomão no livro de Eclesiastes, do capítulo 1, versículo 12 até o versículo 14, a primeira parte, que diz assim: Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém, e resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é esse que Deus nos deu? Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Agora nós pulamos para o capítulo 2, no versículo 18 até o versículo 26, onde nós lemos assim: Tudo o que eu tinha e que havia conseguido com o meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. O que é que ganhamos com isso? Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite, é tudo ilusão. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com o que nos divertir? Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem Ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas de quem Ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Esse é o texto de Eclesiastes para este momento.
Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11, nós encontramos o texto da epístola do dia de hoje, palavra de Deus que diz assim: Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Esse é o texto da epístola de hoje. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz conhecer. Fazem seus caminhos tentando achar algo que na vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida nova Ele pode te dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Chegamos agora com o texto do Evangelho que nós encontramos registrado em Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21. Diz assim: Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Preste atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola:
As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, essa noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Nós seguimos agora com a confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, nós vamos agora, ao abrir os textos aí que nós temos para esse momento, e buscar aí a compreensão dessa palavra que Deus entregou para nós nas leituras que a gente acompanhou. Vamos seguindo na direção do seguinte tema: desprendimento e fé. Esses textos estão nos chamando para atitudes nessa direção. A gente vai começar lá abrindo o livro de Salmos, que foi o primeiro que a gente leu lá no capítulo 100 de Salmos. E ali no versículo 5 nós encontramos a seguinte palavra: pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Ponto. Aí nós temos, digamos assim, o motivo pelo qual nós podemos nos desprender das coisas que são aqui deste mundo. Podemos cultivar a atitude de desprendimento e podemos apostar na fé. O motivo é esse: porque o Senhor Deus é bom, e porque o seu amor, a sua misericórdia e a sua fidelidade duram para sempre. Então nós estamos diante de um Deus que não falha. E é por isso que a gente pode se desprender de algumas coisas que para nós são sinais de garantias dentro do mundo em que nós vivemos. E esse é o chamado de hoje. Porque Ele é bom, porque Ele ama, porque Ele é fiel, nós podemos fazer a nossa, digamos assim, a nossa entrega a Ele de confiança. É a nossa pólice de seguro e que Deus está nos dando aqui. A garantia de que a coisa vai andar é a nossa pólice. Seguro, né? Que quando nós temos um seguro, queremos fazer um seguro ou da casa, ou do automóvel, devido a alguma coisa, nós normalmente procuramos um bom corretor primeiro, depois queremos uma boa empresa que tenha qualidades, que tenha garantias, que dê para nós condições de confiarmos em que tudo vai correr bem no momento que a gente precisar dela. Essas são as preocupações do seguro de vida. Pois então, Jesus Cristo, o nosso Senhor, nos dá um seguro de vida, de morte e de ressurreição. É um seguro completo. Ele nos assegura que em todos esses momentos nós estaremos garantidos. Não estaremos sozinhos, não teremos que lidar com essas coisas sozinhos. Ele estará ali junto com a gente como nosso fiel depositário, o garantidor de todas o que se oferece em termos de vida e fé e de vida cristã. E é por isso que nós também nos sentimos incentivados a fazer a nossa confissão de fé, como a gente fez há pouco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse é o meu fiador. É nele que eu creio, o Criador de céu e terra. E aí quando a gente pensa sobre isso, como Lutero, por exemplo, quando Lutero pergunta o que significa isso, o Lutero vai nos colocar diante dessas garantias. Ele diz, olha, então lá
Eu sei que Deus me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, razão e todos os sentidos, e além disso me dá comida, bebida, vestes, calçado, casa, lar e toda a lista de coisas que eu necessito. São as garantias. É por causa deste Deus Criador, com essas qualidades, que eu posso me desprender das coisas que tem aqui, sem medo de ficar à deriva, de ficar sem referência. Então, a nossa vida, ela pode ser assim, uma vida absolutamente segura, uma vida de plena confiança, de muito trabalho, sim, e de muito desfrute também do nosso trabalho. Podemos ter riquezas, podemos ter tranquilidade, podemos ter conforto, podemos ter tudo o que precisamos, uma boa casa, um bom carro e todas as coisas que possam promover para a nossa segurança e bem-estar. Nada disso é errado. Porém, a gente sabe, e o chamado do texto bíblico de hoje, de todos os textos bíblicos de hoje, é no sentido de que não ponham todas as tuas esperanças nessas coisas que são passageiras. E aí o Salomão, ele nos traz convites bem interessantes lá no livro de Eclesiastes. Ele diz, olha, isso tudo pode ser um correr atrás do vento. No sentido de que a gente vai ter todas as coisas, acumular todas as coisas. Ele diz, eu consegui tudo com o meu trabalho e vi que nada valia, não valia nada. No versículo 18 ele fala, né? No versículo 21 ele diz, tudo que eu consegui com o trabalho, eu tenho que deixar para os outros. No versículo 23, tudo isso que vivo é pura preocupação e desgosto, eu só tenho agora que me preocupar com as coisas que tenho. E aí no versículo 24 ele meio que joga a toalha e diz, o melhor mesmo é comer, beber e se divertir com aquilo que a gente ganha, do que ficar guardando e acumulando. Não tem sentido ficar querendo construir fortunas, se privando daquilo que a fortuna pode te dar de conforto também. Então aqui nós encontramos no Salomão um pouquinho de mistura, né, de conversa assim, um pouco depressivo, parece que Salomão não vale nada a pena, tudo é ilusão, não vale a pena ficar fazendo, parece que ele está meio desiludido mesmo com a vida dele, né? Salomão parece meio depressivo, porém tem verdade nas falas dele. Esses sentimentos que ele expressa aqui, por um lado pode parecer esse pensamento depressivo e até desinteressado pela vida, mas tem um fundo de verdade, no sentido de que se nós não tivermos capacidade de renunciar em determinados momentos aquelas coisas que são físicas e materiais, nós podemos correr o risco de sérias desilusões e de sérias depressões por causa desse sentimento, porque as coisas, elas não são eternas. Nós não levamos, elas não nos garantem a paz de espírito que Deus pode nos garantir. Então Jesus nos chama a essa reflexão quando ele apresenta o Evangelho de hoje, por exemplo. Ele fala lá no Evangelho de Lucas, que a gente leu, lá no versículo 15, ele diz, tenham cuidado com todo tipo de avareza. A vida não depende do que a pessoa tem, mas sim do que ela sente. Mesmo que seja muito o que ela tem, a vida não depende disso. Então veja, Jesus está chamando a atenção para uma outra coisa, que é a avareza, que é o perigo que tem desse apego demasiado às coisas que são materiais. Essa confiança demasiada nas coisas que são materiais. Aí tem um perigo de a gente se tornar avarento. O apego excessivo ao dinheiro, às riquezas e ao bem-estar físico e material. A garantia apenas das coisas físicas, que essa seja a mais importante de todas, pode ser perigoso. É isso que Jesus está dizendo. Corre-se o risco de ser avarento. É a gente tentar entender o que é essa palavra avareza. A gente vai ver que ela é uma mistura nas definições de avareza. A gente encontra mesquinhez, suvinice, miserabilidade. Tem pessoas que são escravas da sua própria miséria. Tem pessoas que são escravas das suas riquezas. Tem pessoas que são ricas e miseráveis. E tem pessoas que são pobres e miseráveis. E a miserabilidade, às vezes, ela é um grande entrave na nossa relação com o nosso Deus, porque ela não permite que a gente sinta aquilo que Deus está nos dando, aquilo que Deus está nos oferecendo muitas vezes. Aquele cuidado que Deus está tendo com a gente, às vezes na miserabilidade, a gente fica meio cegado para isso e entra naqueles corredores assim, de eu não tenho, eu não posso, não é para mim, eu não consigo, o mundo está virado contra mim. Cuidado com isso também. Então não é só o problema, não é só ser rico demais, o problema é ser pobre e ser escravo da pobreza. Assim como o rico corre risco
de ser escravo da sua riqueza, o pobre também pode ter problemas quanto a ser escravo da sua própria miséria. Aqui nós encontramos, muitas vezes, aquelas pessoas que têm tudo, mas escondem ou não querem demonstrar, ou até às vezes se sentem envergonhados de terem as coisas, ou culpadas de terem as coisas, e querem esconder um pouco aquilo que têm. Aí nós encontramos aqueles que normalmente as pessoas chamam por aí de fuinha, ou de casquinha, ou de gaveteiro, ou de muquirana, ou de pão duro, ou de sovina, ou de unha de fome. Aí entra todo esse grupo de pessoas que andam por aí. Isto está relacionado à avareza. São as palavras que derivam desse sentimento de avareza, a qual Jesus abordou no Evangelho de hoje como perigosa, como perigoso. Olha só a importância. Não, esse sentimento ele pode nos levar, não podemos descuidar, porque ele pode nos levar a outros pecados. Por exemplo, o pecado da inveja, ou o pecado da cobiça, ou o pecado do ciúme, por causa da avareza, por causa da falta de confiança em Deus. Aí você se apega demais àquilo que tem, esquece Deus do teu cenário e fica pensando que a tua situação é que tem que garantir a tua própria existência. Tudo isso pode nos afastar de Deus e pode nos levar ao descontentamento e à ignorância em relação às bênçãos já recebidas. O estímulo de Jesus, então, no Evangelho é o desprendimento, ou seja, uma atitude de entrega, uma atitude de confiança. Esse é o conselho de Jesus. Quando ele diz também para nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais que você precisa, ele fará. Vai à luta, trabalha, faz a tua parte, mas faz com confiança, faz com sentimento de entrega. Tenha certeza, tenha ciência, tenha consciência de que tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem, pode ser abençoado por Deus, pode ser visto como uma bênção de Deus. E você pode trabalhar com essas bênçãos de Deus a favor da tua própria felicidade. Então, esse é um ato gigante de fé, o ato do contentamento e do desprendimento, aconselhado lá por Salomão, aconselhado aqui por Jesus Cristo no Evangelho e garantido pelaquela palavra do Salmo, porque o Senhor é bom e porque a sua bondade dura para sempre. Na parábola de Jesus, a gente vê, quando Jesus fala sobre o homem sem juízo, Jesus fala que ele trabalhou e ficou muito feliz com o resultado do seu trabalho. Esse é o exemplo bonito. O problema dele foi de que ele achou que apenas o resultado do trabalho dele e a riqueza dele que garantiriam para ele sucesso e bem-estar. E Jesus diz, Deus pode chegar a dizer para ti, hoje você morre, terminou a tua vida. E aí, o que você tem acumulado com Deus? O que você tem de riqueza com Deus? Tem alguma coisa construída também com Deus? Ou você gastou toda a tua vida apenas na construção daquilo que você espera ter como garantia material? Então vejam bem, o trabalho, ele está o trabalho, Jesus coloca o trabalho como uma atitude correta, está no caminho certo. Vai lá e vai trabalhar, vai fazer a sua parte. Vai juntar as coisas que você consegue juntar com o fruto do teu suor. Vai se organizar para isso. Jesus não está estimulando a ociosidade nociva, a vagabundagem, nós diríamos assim, entre aspas. Não, não é isso. Jesus está dizendo, não, o trabalho é importante. Precisa ter o trabalho sim. Os resultados do teu trabalho, agora, eles precisam ser associados à tua atitude de confiança em Deus. Pega o resultado do teu trabalho e pega as bênçãos de Deus e mistura. E faz disso uma razão de dedicação, faz disso uma razão de gratidão a Deus. Traz como reconhecimento adiante de Deus o que você conseguiu com as bênçãos que Deus te deu. E faz essa mistura. Aí sim você está no caminho certo. Foge do caminho da avareza, foge do caminho da ganância. Confiamos em Deus, trabalhamos duro, ganhamos dinheiro, administramos bem nossos recursos, vivemos do nosso trabalho e não nos tornamos escravos do trabalho. Sabemos certinho separar as coisas. O problema é, como disse Jesus, no versículo 21, juntar riquezas para si e não ter riquezas com Deus. Apenas as riquezas materiais, esse pode ser o problema. Eu vejo muita gente, muitas vezes, falando assim, que quando estão, por exemplo, desempregadas, elas oram muito por um trabalho, por um emprego. Eu me preocupo quando eu vejo que as pessoas conseguem um emprego e desaparecem, por exemplo, da igreja, do culto. Agora elas não têm mais tempo para vir porque elas têm que trabalhar.
Elas não têm mais tempo para Deus porque elas têm que trabalhar. Então parece que o trabalho virou uma praga na vida da pessoa porque afastou ela de Deus. Porque agora ela só põe atenção no seu trabalho, agora ela não tem mais tempo para Deus. Esse é um problema que pode ser um conduto para aqueles sentimentos que Jesus está abordando lá no texto do Evangelho. Só tem tempo para o trabalho, não tem tempo para Deus. Isso pode conduzir à avareza. Esse pode ser um pecado sério, que a gente às vezes acaba se expondo. Então é importante a gente ter essa noção que sim, trabalhar é importante, é uma bênção de Deus o trabalho na vida da gente, e mesmo no cansaço do trabalho a gente encontra tempo para Deus, para uma oração, para uma leitura bíblica, para um culto, para uma santa ceia, para um encontro, para uma comunhão, porque a gente entende que isso tudo precisa ficar harmonizado. É disso que Jesus está falando. Junte suas riquezas com Deus também. E as suas riquezas com Deus você junta na sua oração, você junta na sua devoção, você junta no seu momento de culto, você junta na sua participação da Santa Ceia, nos seus exercícios de espiritualidade, você está juntando coisas com Deus. E é disso que o Salomão estava falando lá atrás. Eu só corro atrás de riqueza, 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 trabalho, 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 e chega lá no fim e fico vazio, me sinto vazio, isso é pura ilusão. Então Jesus traz assim, então, para não acontecer aquele vazio que Salomão fala, coloca Deus aí no teu caminho também. E permita que a tua luta, a tua conquista seja resultado da bênção de Deus aí na tua vida. Vamos repensar então a questão do trabalho e do comprometimento com Deus no trabalho também. Uma coisa não deve ocupar o lugar da outra. Você não vai deixar de trabalhar porque tem que estar todo dia na igreja e não vai deixar de vir na igreja porque tem que estar todo dia no trabalho. Você vai encontrar uma forma de harmonizar as duas coisas. E essa harmonização é um exercício da tua espiritualidade sugerida por Jesus. Acrescenta também riquezas com Deus na tua caminhada. E aí o Paulo, nós vamos aí concluindo agora com o texto de Colossenses, quando Paulo vai falar no capítulo 3, Cristo é a verdadeira vida de vocês. Cristo é a verdadeira vida. As outras coisas estão todas juntas como é importante, mas cuidem com a cobiça, por exemplo, Paulo fala. No versículo 5, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então, às vezes, por cobiça, por olho muito grande, por desejo de ter o que é de todos, a gente se ataca no trabalho, se afunda no trabalho e não tem mais tempo para a nossa espiritualidade. Desejo de ter o que é do outro, ou então aquele mix, né, que o Paulo fala ali, que pode conduzir também a uma separação de Deus, o mix de pecado que Paulo coloca lá. Imoralidades, paixões, maus desejos, cobiça, e tudo isso é tipo uma combustão. Uma combustão para a raiva, para os sentimentos de ódio, para a mentira. E isso tudo você pode usar de repente para conquistar as suas estabilidades materiais. E aí você pode se esvaziar da sua espiritualidade. Esse é o chamado de Paulo na epístola. Cuidado com isso. O desapego é importante. O desprendimento é importante. Paulo chama a atenção. Desapega dessas coisas. Desapega desses caminhos que podem conduzir ao afastamento de Deus e se foca em Deus. E a tua vida irá melhor. O contentamento e a confiança geram estabilidade e equilíbrio, que são as coisas necessárias para que a gente viva harmonizado, para que a gente viva em paz consigo mesmo. Isso é fruto dessa harmonia de contentamento, do emocional, do relacional, do profissional e do espiritual. E fazemos uma harmonia aí, buscarmos essa integração. Harmonizar então nossos pensamentos, alinhar as nossas ações com aquilo que Deus espera de nós. E esses textos de hoje, eles são ricos de sugestões nesse sentido, dessa busca de alinhamento de expectativas com Deus também na tua trajetória humana aqui. Então, Deus abençoe para todos nós essa reflexão e nos permita crescer muito no caminho do desprendimento e apego de fé. Amém.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, e a morte as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, meus amigos, chegamos agora ao momento de lembrar os nossos aniversariantes e outras situações aí que pedimos também a bênção e a proteção de Deus para algumas pessoas. Vamos lembrando do dia 15 de agosto, a Fanny Machado e o Davi Prado. No dia 17 de agosto, a Aline Lindol e Karine Lindol e também a Martina Luzardo. No dia 20, nós lembramos a Vanessa Pereira. No dia 21, nós lembramos o Carlos Ramires e a Maria Luísa Lindol Peloso. No dia 22, a Mara Machado e a Inês Piegas. No dia 23 de agosto, o Bruno Rosa. E no dia 27 de agosto, a Maísa Ribeiro. E no dia 28, o Henrique, que é o nosso querido amigo que está se aproximando da comunidade, está entrando na comunidade agora por profissão de fé também, junto com a sua esposa, a Suelen. Então, Henrique, também seja bem-vindo aí ao nosso convívio, à nossa celebração do seu aniversário, dia 28, certo? Esses são os aniversariantes que nós temos então. Vamos aí incluir também no dia 29, vamos ter aniversário da Silvia, que vai estar de aniversário, e o Luciano Teixeira também, e o Walter Fernandes, são os aniversariantes do dia 29. Então esses são nossos amigos por quem queremos orar nesse momento. Além dos aniversariantes, nós temos também pedidos de oração aí pelo seu Ramires, pela Vera, pela irmã dela,
continuamos orando pela Regina e também pelo Marcelo, seguimos orando e agora quero convidar vocês também a juntarmos as mãos aí pelo meu vizinho que mora nos fundos da minha casa, seu Gentil, está numa situação de saúde muito debilitada, precisando de um cuidado especial, também um olhar especial de Deus e a proteção dos anjos. Por eles nós queremos levar a nossa oração agora a Deus, certo? Seguimos agora então diante do altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela paz, amor e bondade com que Tu visitas a cada um de nós. Te agradecemos por seres o nosso Deus, Pai, Criador e Mantenedor, que providencia todas as necessidades nossas, atendendo-nos em todos os momentos. Obrigado a Deus pelas bênçãos físicas, materiais que nós temos. Obrigado pelo conforto, pela tranquilidade que nós temos em dias de dificuldade que nós vivemos e percebemos tantas pessoas em situação de debilidade, de privações. Podemos contar com a Tua graça, com a Tua bênção, com a Tua proteção. Te agradecemos muito, te agradecemos pelo trabalho daqueles que são empregados, pelo sucesso daqueles que estão desenvolvendo seus projetos, por tudo de bom que tem na vida das pessoas. E pedimos a Deus que amorosamente ajude-nos a olhar também para a Tua mão e buscarmos as nossas riquezas espirituais também junto a Ti. Que possamos ficar focados também nessa parte da nossa vida de busca de espiritualidade. Concede-nos esta graça e o desprendimento que nós ouvimos aí na Tua pregação, na palavra do dia de hoje. Pedimos a Deus Tua bênção especial sobre todos os nossos aniversariantes, que Tu amorosamente possas estender a Tua mão sobre cada um deles, protegendo, abençoando e guardando a cada um, para que encontrem felicidade, bem-estar, tranquilidade e tenham muitos anos de vida na Tua presença. Concede a eles sempre a graça do perdão e da comunhão entre nós como irmãos. Pedimos também a Tua proteção e bênção sobre as pessoas que mencionamos, que estão sempre em debilidade na sua saúde. Pedimos que Tu amorosamente ponha Teus santos anjos ao lado de cada um para confortá-los, para acolhê-los, para permitir que eles se sintam seguros na Tua presença e confiantes no Teu amor. E diminua-lhes as dores, os desconfortos e as ansiedades que muitas vezes a doença traz. Fortalece igualmente os familiares para que esses possam ser apoio importante nesses tempos de privações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.